Gostaria de compartilhar com os irmãos um pensamento que Deus tem colocado no meu coração. Eu creio que este texto, esta mensagem está relacionada à grande missão que o Senhor Jesus deixou para nós como igreja sobre a terra. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo em Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Mateus 28, 18. Amém? Todos acharam? Se alguém não achou, basta erguer os olhos que está aqui na frente. Já achamos para vocês. O texto está dizendo assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, algumas versões dizem a guardar, tudo aquilo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito do que Jesus nos passa através desta grande comissão que Ele delega à igreja. O texto diz que Jesus chama os seus discípulos e Ele se aproxima deles e então Ele transmite esta grande comissão: façam discípulos, façam discípulos. A quem Jesus está delegando isso? A quem Jesus está delegando esta missão de dar continuidade ao estabelecimento do seu reino sobre a terra? Ele está dando esta comissão aos discípulos, porque para que você possa fazer discípulos, primeiro você precisa ser discípulo. Você precisa estar próximo do Senhor Jesus. Você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa ter relação forte com Ele. O texto diz que Jesus se aproxima. Jesus quer estar próximo de você. Se devemos ir, isto significa que não devemos ficar restritos às quatro paredes de um templo. Muitas pessoas pensam confortavelmente que fazer discípulos é apenas dentro da igreja, dentro de um grupo familiar. E isso é muito bom. Mas o texto está dizendo: olha, ide. Vocês têm o mundo inteiro para conquistar e para fazer discípulo. Enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão caminhando, ensinem, preguem, façam discípulos. Façam discípulos. O texto é uma coisa dinâmica, não fala de algo estático, de algo parado, mas enquanto você está nesta terra, em todos os lugares onde você está, você pode influenciar e fazer discípulos. Eu tive a oportunidade no meu trabalho, em algumas situações, de ganhar vidas para torná-las discípulos de Jesus, convivendo com elas. Em alguns momentos, em uma boa parte do tempo, sem precisar falar, mas com o meu comportamento, com o meu testemunho de vida. Houve uma pessoa que me chamou uma vez e ela me disse assim: olha, a minha vida está assim. E vocês imaginem uma vida atribulada, uma vida complicada, uma vida destruída. E esta pessoa, ela tem uma grande dificuldade, tinha uma grande dificuldade, uma grande aversão por aqueles que exercem a minha profissão. Porque eu sou aquele cara chato, né? Você está dentro de um consultório, você já esperou 40 minutos, e quando você pensa que o médico vai te chamar, ele abre a porta e diz: Jorge, entra.
Daí o Jorge entra e vai falar com ele, né? Então, este médico, assim como qualquer outro, recebia muitos representantes. E um belo dia houve uma determinada situação e a esposa desse médico me chama e diz assim: eu quero falar contigo, abrir minha vida. E ela então contou toda uma situação e disse: mas por que você está me chamando? Você não me conhece, você não gosta de representantes, são tudo uns caras chatos. Ela disse: não, mas é que você é diferente. Tem algo diferente na tua vida. Eu não sei o que é. E a partir dali eu pude pregar o Evangelho e ganhar aquelas vidas para Jesus. Então, nos lugares mais diferentes onde você possa estar, nas situações mais inusitadas, sempre haverá a oportunidade de você pregar o Evangelho. Não apenas fazer discípulos dentro da igreja. Jesus nos propõe alcançar as pessoas aonde elas estão e torná-las seus discípulos. Por isso que nós temos irmãos que são professores, irmãos que são médicos, irmãos que são representantes, irmãos que são advogados, irmãos que são marceneiros, em todas as áreas. Nós precisamos de cristãos em todas as áreas, para trazer a influência do reino de Deus. Interessante, Jesus não nos disse: e depois, e fazei salvos. É bom fazer salvos, é bom ganhar vidas para Jesus. Mas ele também não disse: e depois, e fazei crentes. Ele também não disse: e depois, e fazei fãs, fazei templos. Ele nos disse: fazei discípulos, fazei discípulos. Mas tudo isso não é sinônimo? Que diferença que tem entre um salvo, um crente e um discípulo? Salvo é aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Agora há pouco eu perguntei: quem ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, quem não convidou Jesus para morar no seu coração? Então, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você é salvo. Todos os teus pecados foram perdoados. Você está debaixo da graça. Não existe nenhuma acusação mais sobre a tua vida. Também ele não disse para fazer crentes. O que é um crente? Um crente é aquele que crê em Jesus. Quantas pessoas nós conhecemos que quando falamos de Jesus, eles dizem: não, eu conheço Jesus, eu creio nele. Mas que diferença isso tem feito na vida dessa pessoa? Que diferença tem feito no seu casamento, na maneira como ele educa os seus filhos, na sua postura como um homem de negócios, como um profissional? A palavra diz que até os demônios creem e tremem. Existem diferenças. Fã, é para fazer fã. Não, se você abrir lá não sei nem como chama isso, mas se você for um seguidor do Justin Bieber, ele tem milhões de fãs. Ele diz e o pessoal se derrete, rola pelo chão. Jesus não precisa de fãs. Ele não nos manda fazer fãs, nem seguidores virtuais. Eu acho que a internet é muito boa. E claro que devemos usá-la como uma ferramenta para a propagação do reino. Mas não podemos apenas ter seguidores virtuais. Nós precisamos ter seguidores no mundo real, onde nós possamos influenciá-los. Discípulo é aquele que segue, aquele que caminha nos passos de Jesus. O que se requer de um discípulo? É que ele tenha uma disposição para aprender. Como é bom quando você está conversando com uma pessoa que há pouco tempo entregou a vida para Jesus. E você começa a falar as coisas básicas, as coisas primordiais, essenciais do reino, e os olhos daquela pessoa brilham. E ela te pergunta às vezes algumas obviedades, e você pode falar para ela, e ela recebe aquilo, e ela aplica aquilo na sua vida, porque ela quer ter a sua vida mudada, porque ela quer ser uma seguidora de Jesus, quer ser um discípulo de Jesus. O exemplo disto é Jesus e seus discípulos.
todo o ensinamento, tudo o que Jesus tinha para passar a eles, ele passou até um determinado ponto, e eu creio que esse ponto é o ponto culminante para os discípulos, está em João 20, 21. João 20, 21. Novamente Jesus disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu vos envio. Como é precioso quando você está andando e ensinando uma pessoa nos caminhos do Senhor, discipulando esta pessoa, e num determinado momento ela chega e diz assim: olha, tem uma pessoa com quem eu tenho falado, um amigo, um colega, e eu percebo que ela está com dificuldades, e eu estou com vontade de falar de Jesus para ele, de falar do amor de Deus para ele, e você diz: vai, porque aquilo que você tem, aquilo que você recebeu, você já tem condições de passar, de alcançar outras vidas. O objetivo que perseguia o mestre com seu exemplo e ensino era que chegassem a ser semelhantes a ele, caminhar como ele caminhou, falar como ele falou, para que pudessem ser os continuadores da obra que ele havia começado. Eu quero te dizer nesta noite, Jesus conta contigo, para estabelecer o seu reino na terra. Jesus conta contigo para estabelecer o seu reino na região norte de Curitiba, para estabelecer o seu reino neste lugar, para destruir as obras do diabo neste lugar, para conquistar vidas para o Senhor neste lugar. Observa isso. Assim como ele obedeceu, como Jesus obedeceu, como ele atuou, como pregou, como se esforçou, assim também nós, que somos seus discípulos, devemos fazer. Portanto, um discípulo é alguém que crê em tudo o que ele disse e que faz tudo o que ele manda. Olha, eu sou discípulo de Jesus, mas tem algumas coisas que Jesus manda eu fazer, sabe? Não é bem assim, não é desse jeito. Se fosse hoje, Jesus ia ter uma cabeça um pouco mais aberta, sabe? Algumas coisas ele não ia assim se manter tão inabalável, né? Ele ia ser mais flexível. Não, se eu sou um discípulo de Jesus, eu devo guardar os seus mandamentos. Logo, quem vê um discípulo, vê Jesus. Então, quando um discípulo de Jesus chega a algum lugar, é como se Jesus estivesse chegando naquele lugar. Sabe de uma coisa? Você sempre tem algo a dar. Quando você chega em algum ambiente, as pessoas precisam saber: Jesus está neste lugar. Existe algo diferente, a atmosfera mudou, tem algo diferente neste lugar. E isso está na vida desta pessoa. Isto é o que o Senhor tem para ti. Se eu pudesse definir discipulado, eu diria uma frase que o pastor Abe gosta de dizer, e eu gosto dessa frase. Sabe o que é discipulado? Discipulado é transferência de vida. Transferência de vida. Isso é discipulado. Jesus andou quase 3 anos com aqueles homens. E o que ele fez neste período? Ele transferiu a sua vida para a vida daqueles homens. Ele impregnou a vida daqueles homens com a sua própria vida. E é isso que nós temos o potencial de fazer, de tocar vidas, de mudar histórias, de estabelecer o reino de Deus. Quando o Senhor nos dá algumas pessoas para cuidar, que grande oportunidade nós temos. Que grande... Não, mas é um novo convertido. Tudo que eu falo, aquele cara não entende. Faz tudo errado. Eu digo para ele fazer uma coisa, ele faz outra. Que grande oportunidade você está tendo. Com que olhos você está olhando os desafios que o Senhor coloca para você? É uma grande oportunidade de transferir aquele Jesus que já mudou a tua vida, para que aquela pessoa seja mudada. Sabe, quando eu tinha 12 anos de idade,
Eu estudava numa escola pública em Porto Alegre. A escola ela era meio radical, assim, sabe? O nome da escola era Padre Rambo. Você imagina um padre com aquela faixa do Rambo na cabeça, uma metralhadora? Não, mas não era esse, era outro personagem. Mas o nome da escola era Padre Rambo. Então, eu tinha 12 anos, tinha as minhas dúvidas, as minhas curiosidades de adolescente, e eu tive uma professora de história. Aquela professora impactou a minha vida. Na verdade, eu sempre fui o queridinho da professora, porque história era uma disciplina que eu sempre tirava 10, né? Porque eu gostava daquilo. Então, eu era o queridinho da professora, né? Mais tarde, isso é uma coisa apócrifa, eu fiquei sabendo que aquela professora havia namorado o meu pai no passado. Talvez por isso eu fosse o queridinho dela. Mas aquela professora certamente era uma mulher de Deus. Porque quando ela nos apresentou a história de Lutero, os olhos daquela mulher brilharam. E eu via que ela falava aquilo com o seu coração. E aquilo impactou minha vida. Impactou a minha vida. Depois de 2 ou 3 aulas falando sobre a reforma, sobre Lutero, ela levou os gideões na sala de aula, né? E eles deram uma Bíblia para cada aluno. Talvez você já tenha ganho uma dessas em algum lugar. E eu devorei aquilo. E a palavra, a semente, ficou ali. E frutificou. Então, com certeza aquela mulher pôde impactar e mudar a maneira como eu via Jesus. Ela pôde transferir a vida de Jesus para a minha vida. Mas aí você me pergunta, mas como que eu vou fazer discípulo? Então tá bom, Jesus disse que eu tenho que fazer discípulo, eu não tinha entendido que ele esperava isso de mim. Mas como que eu vou fazer discípulos? O texto de Mateus 28, a partir do verso 19, nos sinaliza de que forma Jesus deseja que nós façamos discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E então eu estarei sempre com vocês. Então Jesus nos deixa aqui a orientação clara, a explícita. Olha, eu não sei como fazer discípulo. Tá bom. Então ele diz assim, devemos batizá-los. Batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu me converti, era um pouco diferente, né? Quando diz ali, vão a todas as nações, até os confins da terra. Pois não é que chegou no Rio Grande do Sul o Evangelho? E eu fui atingido entre uma cuia e outra, entre um mate e outro, entreguei minha vida para Jesus. E quando eu me converti, passava-se 2 semanas, eu estava, olha como Deus me ama, nós cantamos aqui, Ele te ama, Ele me ama. Deus me colocou no grupo familiar do Asaf Borba, um ministro de louvor, uma expressão mundial. Meu primeiro discipulador, Asaf Borba, presente de Deus. Eu nem merecia tanto, mas ele me ama, não é verdade? Então, 2 semanas de convertido, andando com Asaf vira para mim e diz assim, escuta, já fazem 2 semanas, por que tu não te batizou ainda? Eu digo, não, mas eu não sei disso, como é que funciona? Diz, não, a palavra diz que se você crê, você confessa Jesus e você tem que se batizar, é um fundamento, é um princípio. Eu digo, então tá bom, então vou me batizar, o que é isso? Aí ele me explicou o que significava o batismo, e lá nós tínhamos um hábito interessante, né? Poderia pegar uma piscina de 1000 litros ou uma banheira, onde tivesse água, teu líder de grupo familiar, teu discipulador, já te batizava ali mesmo. Não dava tempo para te mudar de ideia. Entendeu? Quer te batizar? Então é agora. Toma! Né? Mas eu, como bom gaúcho, acho que eu já contei isso, me batizei em pleno mês de julho, naquele frio de Porto Alegre, 0 graus. Uma piscina térmica maravilhosa. Maravilhosa. Foi um espetáculo. E assim comecei. Então Jesus nos diz, batizem. Não tenham vergonha de falar para as pessoas, batismo é algo que faz parte do pacote. Jesus nos manda fazer isso. E ele também diz assim,
ensine-os a guardar todas as coisas. Né? Todas as coisas. Onde nós fazemos isso? Aqui na Comunhão Cristã Aba, nós temos algo que é de Deus. É de Deus. Que são os grupos familiares. No grupo familiar, o apacentador de grupo familiar, ele se reúne semana após semana com as suas ovelhas. Semana após semanas. Aí ele olha aquela ovelhinha que chega toda estrupiada, né? Cheia de coisinha, ele vai lá e tira aqui, ele tira ali, e ele vai ensinando. A cada semana, ele vai ensinando, ele vai transferindo para esta pessoa a vida de Jesus. Olha, meu querido, nesta área aqui, você tem que fazer isso. Vai lá e tira um carrapicho. Aí depois, na outra semana, como é que está? Está andando em Vitória, está indo bem. Agora vem cá um pouquinho, deixa eu tirar um carrapicho aqui desse outro lado. Né? E assim ele vai tirando. E daqui a pouco, depois de um certo tempo, aquela ovelhinha bonitinha, mimosa, roliça. Tem umas que são mais roliças, não é verdade? Outras são menos. Mas aquela ovelhinha bonitinha se transforma num discípulo. Alguém que entende, alguém que tem a vida de Jesus transferida para a sua vida. É por isso que nós sempre falamos para você, venha para o grupo familiar de integração. Não é porque eu cuido da área pastoral da igreja e porque eu quero que você venha para a integração. Mas você precisa vir para a integração. Porque na integração você vai começar a ser pastoreado. Você vai começar a ser discipulado. Aqueles carrapicho grosso, pesado, aqueles primeiros, já vão ser tirados ali mesmo. Você já sai dali com uma carinha melhor. E aí você vai para o grupo familiar. E no grupo familiar o teu apacentador vai cuidar da tua vida. Ele vai te ensinar todos os princípios da palavra. Ele vai te repassar o que ele recebeu de Jesus. Ele vai te ajudar a alcançar o propósito de Deus para a tua vida. Agora, isso demanda investimento de tempo. Jesus andou mais ou menos 3 anos e meio com aqueles homens. Então, demanda tempo. Né? Uma das primeiras coisas que o discípulo aprende a entregar para Jesus é isso aqui, ó, o relógio, o seu tempo. Porque principalmente quando você começa a andar com um grupo de novos convertidos, não raro eles vão te ligar à 00:30 para te dizer assim, pastor, você disse que podia te ligar a qualquer hora. Eu digo, é verdade. Sabe o que é, pastor? Eu digo, o que foi, querido? Eu estou com uma dor de barriga, pastor. E não passa, pastor. Ora por mim. Eu digo, ok, querido, eu vou orar contigo. Aí você ora, abençoa. Aí ele diz, passou, pastor. Eu digo, então tá bom, querido, vai dormir. E aí você perde o sono, não é verdade? E no outro dia você tem que levantar cedo. Aí você aproveita e fica orando, vai ler a Bíblia, vai orar, que daí é a melhor coisa que você pode fazer. Então, quando você começa a cuidar de vidas e apacentá-las, o teu tempo não é mais teu. Não é mais teu. Muitas vezes, até em datas significativas, né, tivemos, eu e Miriam, que abrir mão para ir abençoar algumas pessoas, para investir na vida daquelas pessoas, porque isto faz parte do propósito. Jesus andou 3 anos e meio com aqueles homens. Um belo dia, está escrito no livro de Atos, capítulo 17, 6, não precisa passar, esses discípulos chegaram a um lugar chamado Tessalônica. 3 anos e meio andando com Jesus. Né? Chegaram em Tessalônica. E o que aquele povo disse? Meu Deus, aqueles que abalaram o mundo, em outras versões dizem aqueles que estão transtornando o mundo, chegaram até nós. Então, quando você chega em algum lugar, você chega trazendo a presença de Jesus. Você chega transtornando o ambiente, trazendo fim para as trevas naquele lugar, porque o Senhor Jesus chegou naquele lugar através da sua vida. Por isso, apacentador,
nunca desista das suas ovelhas. Mas pastor, aquela ovelhinha é chata, ele sempre me pergunta as mesmas coisas, né? O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:1, não vos canso de dizer as mesmas coisas. Então você vai pegar essa ovelhinha e vai explicar tudo de novo, com amor, você é um servo destas pessoas. O Senhor Jesus te chamou para ser servo, sabe? Quando você reúne o teu grupo, eu vejo o grupo familiar assim, toda semana, quando as minhas filhas eram pequenas, eu via um desenho com elas, um desenho animado muito engraçado. E aquele desenho, talvez vocês lembrem do nome, alguns tenham visto, chamava O Pink e o Cérebro. Todas as noites, eles se encontravam. E o Pink era bem bobão, né? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos conquistar o mundo. Então, toda semana, quando você se reúne com o teu grupo familiar, sabe o que você está fazendo? Você está preparando pessoas para conquistar o mundo, para abalar a sociedade, para impactar, para trazer a transferência da vida de Jesus à vida das outras pessoas. Você é o cérebro, você não é o Pink. Você pode mudar o mundo. Seja ousado, seja ousado. Então, deixa eu ver se eu entendi, pastor. Discipulado é aconselhamento. É aconselhamento. Mas é mais. Então, discipulado é uma amizade profunda. Pois não é que é também? É. Você pega um amor, uma consideração para aqueles irmãos, mas é mais do que isso, né? Aí você pensa assim, então, discipulado é uma mentoria espiritual? É claro que é, mas é mais do que isso. Então é ensinar e demonstrar com a própria vida os princípios deixados por Jesus? Também, mas é mais do que isso. Então se é mais do que isso, é ser um pai e uma mãe espiritual. É mais do que isso. Na verdade, é a soma de todas estas coisas, com um único propósito: transferir a vida de Jesus a cada um deles. A cada um deles. Olha para o irmão que está ao seu lado. Olha para o irmão. Diga assim para ele: nós vamos conquistar o mundo. Nós vamos conquistar o mundo. Existe um potencial para isso. Agora, deixa eu pegar outro aspecto aqui, outro viés. Discipulado é uma bênção. Discipaulada é outra coisa. Alguns queridos, amados, né, às vezes não entendem que o discipulador, que o apacentador, ele é um servo. Ele está ali para ensinar em todas as coisas. E podem, ainda que muito bem intencionados, achar que eles são controladores daquelas vidas. Que aquela pessoa que está sendo discipulada para ele tem que prestar contas de tudo para ele a todo momento, né? Por exemplo, eu vou pegar uma pessoa aqui para chamar. Claudemir, por favor, vem aqui à frente, querido. Vem aqui à frente. Eu quero dar um exemplo para vocês do discipulado e da discipaulada. Vem aqui, querido. Você está bonito hoje. Obrigado. Meu discípulo amado. Não, um discípulo querido. Eu estou aqui para te servir, meu irmão. Se você precisar, eu estou ao teu lado. Amém? Isso é discipulado. Agora, vamos para o discipulado. Que cor que é a tua meia, meu querido? Que cor? Está fora da visão. Está fora da visão. Camisa azul, tchê. Azul! Olha bem para mim. Ó, vermelho. Da cor do sangue de Jesus. Está fora da visão. Vai trocar de roupa. Então, amados, discipulado, você está ali para servir, para ensinar, para investir o teu tempo. E muitas vezes, além do teu tempo, investir até do teu bolso,
para ajudar aquela vida a alcançar o objetivo de Deus. Discipulado é isso. O que você está fazendo? Por que você fez isso? Você não levantou às 6 horas da manhã hoje para ler a Bíblia 1 hora e orar até às 10? Não, está fora, não serve. Então, discipulado não é isso. Discipulado é você investir na vida do teu irmão. Você transferir aquilo que você recebeu de Jesus para ele. Eu não quero fazer um discípulo igual a mim. Não é esse o objetivo. Eu quero fazer um discípulo igual a Jesus. Infinitamente melhor que eu. Eu quero que ele alcance muito mais do que eu. Eu quero que quando ele chegar, as pessoas vejam Jesus. Quando ele chegar, eu quero que as pessoas sejam curadas. Que a presença de Deus na vida dele constranja as pessoas. É isso que eu quero. Eu não quero fazer um discípulo igualzinho a mim. Até porque esse cara não vai aprender a tomar chimarrão hoje. Depois dessa idade não aprende mais. Né? Então não tem jeito. Né? O discipulador, além de servo, ele deve ser um exemplo. Em todas as áreas. Mesmo naquelas áreas onde ele ainda tem as suas fragilidades. Ele deve se dar por referência. E como servo, nós não podemos esquecer que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Senhor de todo o universo. Mas ele lavou os pés dos seus discípulos. Por que ele fez isso? Para ensinar aqueles discípulos como eles deveriam servir aquelas pessoas que viriam até eles. Para ensinar a ser humilde. Não como eu aprendi lá no meu Rio Grande amado. O que eu mais me orgulho é a minha humildade. Não é isso. Não, ele veio para ensinar a ser humilde. Lavar os pés. Lavar os pés. Jesus transferiu a sua vida, valores e princípios aos seus discípulos, andando com eles, servindo a eles. E assim o Evangelho chegou até nós. E assim devemos transferir a vida dos discípulos que ele nos deu. Tem um versículo em Colossenses 1:27, na parte B, que eu creio que deve ser o alvo das nossas vidas e o alvo daquelas pessoas a quem nós estamos discipulando. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério. E qual é a riqueza? Cristo em vocês, a esperança da glória. Essa é a riqueza. Esse é o alvo do discipulado. Cristo na vida de vocês, como esperança da glória, em todos os momentos, em todos os lugares. Amém? Agora, discipulado é uma coisa tão boa, né? E tudo que é bom custa caro, né? Vocês já compraram alguma coisa boa que seja barato? Normalmente aquilo que é barato, assim, o perdão da palavra, é vagabundo, né? Não tem valor nenhum, não é isso? Mas discipulado tem preço? Qual o preço de seguir a Jesus? Agora é que nós vamos separar o bode das ovelhas, não é verdade? Qual o preço desse negócio? Vamos ver? Em Lucas 14, 24, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Pesado esse negócio, né? Isso é pesado. Não pode ser meu discípulo, né? É mais ou menos como se você pegasse uma cadeirinha, colocasse uma cadeirinha aqui, Jesus, senta aqui. Aí você pega outra cadeirinha e coloca aqui. Daí você chama a sua mãe. Diz, mãe, senta aqui. Aí você olha para Jesus, olha para sua mãe e diz assim, mãe, eu te amo. Mas não dá. Jesus é mais importante na minha vida. E você faz o mesmo com seu pai.
E você faz o mesmo com a sua esposa, com seus filhos, com a sogra. Não, a sogra não precisa, né? Nem precisa mandar sentar, que essa aí já está decidido quem que você ama mais, não é verdade? Discipulado tem um preço. E esse é um preço de amor incondicional ao Senhor Jesus. Porque Ele é amor. Né? Em Apocalipse 2,14, 2,4, ele diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Né? O teu primeiro amor tem que ser Jesus. Agora, como que você lê este versículo que eu acabei de citar, de Lucas? Você lê isso pela lei, ou você lê isso pela graça? Porque se for pela lei, meu irmão, é pesado, hein? Mas é fácil falar, né? É fácil falar. Né? Eu vou amar a Jesus mais do que a minha esposa. Eu vou amar Jesus mais do que os meus filhos. É fácil falar. Né? Como que você lê isso? Se for pela lei, é pesado. É jugo. Né? Durante muito tempo, nós fomos ensinados que tomar a cruz é suportar as pressões da vida, é ser pressionado de todos os lados, é ser afrontado de todos os lados, é ser confrontado. Isso é tomar a cruz. A cruz era quase uma punição, era quase uma sentença sobre a tua vida. Era algo difícil de suportar, era um peso. Olha, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não tomar cruz, se você não... Aquilo era difícil, pesado demais. Mas eu quero te dizer o que esse versículo está dizendo. Primeiro você precisa entender que a cruz, ela não é um sinal de peso. Ela não é um sinal da tua humilhação. Ela não é um sinal de derrota, e ela não é um sinal de jugo. A cruz, para você, é sinal de liberdade, é sinal de vitória, é para te lembrar que ali o Senhor Jesus derrotou o teu inimigo, o teu acusador, aquele que te oprimia, aquele que te escravizava, e Ele te livrou da condenação e do pecado. E a cruz é para te lembrar que a graça te alcançou, e que agora você é livre, e que nenhuma condenação há para a tua vida, todos os teus pecados são perdoados. Isso é tomar a cruz. Quando o acusador vem e te coloca um peso, você diz: não, a cruz está aqui, e a cruz me diz que a graça me alcançou, a cruz me diz que o meu Senhor te derrotou. Não tem peso, não tem acusação, não tem sacrifício, o preço já foi pago, o sacrifício já foi feito. A cruz é sinal de liberdade. A cruz é o teu lugar de vitória. Tomar a cruz é aceitar sobre a tua vida todos os benefícios da graça e viver debaixo da plenitude desta graça. Em Lucas 14:31 diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. De novo esse negócio. O verdadeiro discípulo, ele tem um amor inegociável por Jesus. Ele não abre mão, ele não flexibiliza. Aquilo é um marco inabalável na sua vida. Nada pode ser maior do que este amor ou afastá-lo desse amor. Mas ele diz que aquele que não renuncia a tudo quanto tem. Mas quer dizer que aquela piadinha que eu gosto de contar de vez em quando, falando mal dos gaúchos, eu vou ter que parar. Tem que renunciar a isso, não é verdade? Quer dizer que aquele engradadinho de cerveja gelada que eu gosto de tomar no verão, numa tarde, será que eu vou ter que parar com esse negócio? Né? Aquela olhada de canto de olho, quando passa uma moça bonita, será? E será? E será? Será que eu vou ter que renunciar a todas essas coisas? E eu vou te dizer, sabe por que eu não preciso dar uma olhadinha de canto de olho quando passa uma moça bonita? Porque Jesus me libertou.
E depois, eu tenho a prenda mais linda do Rio Grande. Por isso que eu não preciso. Mas deixa eu voltar aqui, senão eu vou perder meu foco. Né? Alguns disseram até que eu andava muito triste quando ela viajou. Como você lê esse versículo? Como você renuncia a isso? Renunciar a tudo que você tem é renunciar à sua natureza adâmica e às fraquezas de caráter que te levam a andar em derrota, que te levam a andar em fracasso. Renunciar a tudo que você tem é olhar para Jesus e dizer assim: eu tenho o que Ele tem. A minha natureza, o velho homem, isso não faz parte de mim. Eu renuncio isso, porque eu tenho o caráter de Jesus, eu tenho o DNA de Jesus, o DNA dele está impresso na minha vida. Ser digno de seguir a Jesus é olhar para a cruz e crer que o caráter de Cristo é o teu caráter. É crer que quando o Pai olha para ti, Ele vê Jesus na tua vida. Que você está selado com o Espírito Santo e que o Espírito Santo te ensina e Ele te capacita a vencer todas as coisas. Você tem o DNA dEle. Você tem o DNA dEle. O Espírito Santo sela a tua vida. Ele é o selo da nova aliança. Por isso você pode andar em vitória. Eu quero que você preste atenção numa história que eu vou contar agora. Essa história eu ouvi há pouco tempo. Mas é uma história muito bonita. Eu vou ler. Até me lembra, porque tem uma professora e me lembra dessa minha professora. Há 86 anos, uma professora nos Estados Unidos levou um grupo de alunos, crianças na faixa de 10 anos de idade, para conhecer a Inglaterra. Botou toda aquela molecada num navio e cruzou o mundo, levou eles até a Inglaterra. Chegando lá, levou essas crianças para conhecer vários lugares. E um destes lugares era a casa de John Wesley. John Wesley foi um grande avivalista no século XVIII. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que impactou a sociedade da sua época. Um homem que fez diferença, que trouxe um avivamento naquele lugar. E ali ela contou essa história, a história de Wesley, para aquelas crianças. Também ela mostrou para eles um lugar na casa onde Wesley costumava orar. E ele passava horas ali na presença do Senhor. E inclusive, naquele lugar, naquele cômodo, o assoalho, ele era um pouco mais fundo. Wesley passava horas ali naquele lugar. Tinham as marcas. Naquele lugar Wesley costumava orar. Depois que ela contou essa história, ela pegou as crianças, saiu da casa e foi com elas para um outro lugar na cidade, mostrar um outro ponto qualquer. E o que uma professora faz quando ela está com um grupo de crianças? Ela chegou no outro lugar e contou, falta um. E essa professora então volta o mais rápido possível para a casa de Wesley. Quando ela entra na casa para procurar a criança, a professora encontra um menino de 10 anos. Esse menino, uma semana antes da viagem, Jesus havia dito para ele: olha, menino, largue tudo, todos os teus sonhos, todos os teus projetos e me siga. Eu vou fazer de você o homem mais importante deste planeta. Eu vou fazer de você o homem mais importante da sociedade em que você está inserido. E a professora se depara com esse menino ajoelhado no mesmo lugar onde Wesley costumava se ajoelhar. E ali ele colocou os joelhos e começou a orar e se derramar na presença de Deus. E quando a professora chegou, ela não quis interromper, porque ele estava dizendo assim: Jesus, eu aceito. Jesus, eu renuncio a todos os meus projetos, eu renuncio a todos os meus sonhos, mas Jesus, faz de novo, faz mais uma vez.
Assim como tu fez com Wesley, faz comigo, usa a mim. Imagina uma criança de 10 anos. E quando ele terminou de orar, a professora disse para ele assim: Billy Graham, vamos embora. Vamos embora. Esse é o teu Deus. Que história tremenda. Que história poderosa. Este homem foi um dos maiores pregadores, um dos maiores avivalistas deste século que passou. Ele tinha 10 anos. E ele clamou ao Senhor, dizendo: Jesus, eu quero ser teu discípulo, eu quero te seguir, mas faz de novo, Jesus, faz este milagre, porque eu quero impactar a minha sociedade. Sabe, qualquer um pode ser discípulo, e qualquer um pode fazer discípulos. A Bíblia conta a história do endemoniado gadareno. Logo depois que ele foi liberto, ele voltou para sua terra pregando o Evangelho. Então, você pode achar assim: mas o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Eu não sei, eu sou muito novo. Dê aquilo que você tem. Dê aquilo que você tem. Aceite o ID. E aonde você passar, dê aquilo o que você tem. Aquilo que você tem recebido de Jesus. Transfira a vida de Jesus para as pessoas. Amém? Você recebe essa palavra? Você aceita esse desafio? Aleluia. Sabe que Deus tem colocado no meu coração um projeto, tenho compartilhado com o pastor Kelsey, para o ano que vem, de fazer discípulos. E o ano que vem nós teremos na nossa agenda algumas reuniões ao longo do ano nesse projeto, com um único propósito: transferir a vida de homens. Eu quero trabalhar com homens. E até o Senhor colocou no meu coração um nome para esse projeto. Não é porque eu sou natural do Rio Grande, mas o nome é Homens de Verdade. Homens de Verdade. E eu quero ter esses homens andando junto comigo o ano que vem, para ensinar a eles, para passar a eles a vida de Jesus. Aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu quero passar para esses homens. Eu quero discipular esses homens e eu quero ensiná-los a fazerem discípulos, homens de verdade. E a minha esposa, paralelamente, vai fazer um trabalho similar com as mulheres. Então, queremos discípulos. Amém? Glória a Deus.